Olá, tudo bem? Hoje, sábado, mais ou menos 1 hora da tarde, dia 20 de 7 de 2024, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu recebi gratuitamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gratuitamente. Como aqui onde eu moro, o carteiro não entrega, eu botei o endereço na casa de uma amada irmã e lá eles entregam. E como ela é da igreja, entrega e ela pega e leva para mim na igreja. Eu fico muito agradecido a ela, porque é tão difícil hoje as pessoas querendo prestar algum serviço para alguém, mesmo que seja só receber um livro pelo correio e levar para você. Eu agradeço a ela grandemente. Hoje, pela manhã, eu preguei a página 21. Falei sobre pérola aos porcos, falei sobre um monte de coisa. E eu até falei, só vou voltar a ler segunda ou terça-feira. Só que eu vou agora tentar ler até a página 24. Porque eu estou muito atrasado mesmo. Eu não posso ficar tão atrasado assim, porque se acontece alguma coisa e eu me atraso mais ainda, aí não dá, né? Então, se eu tenho esse tempo hoje livre, vamos fazer, né? Hoje, dia 20 de 7 de 2024, mais ou menos 1 hora da tarde, eu acredito que seja menos, mas é por aí, eu vou começar a ler a página 22, que está alicerçada em Zacarias, capítulo 2. Abra, por favor, a Bíblia em Zacarias, capítulo 2. Zacarias é antes de Malaquias, tá, gente? Zacarias, capítulo 2. Vamos orar? Como você viu, eu fico calado em pensamentos, orando. E quando eu oro em voz alta, eu clamo pelos meus filhos também, da mesma forma que eu clamo em voz baixa, calado. Mas eu oro aqui, não é porque eu quero me mostrar que eu oro, nada disso não. Eu oro aqui até para fazer você também orar. Porque tem pessoas que levantam, não oram. Deitam, não oram. Passam o dia inteiro, não oram. Põe comida no prato no almoço ou na janta, não agradece. Come pão, come biscoito, come maçã, come laranja, come limão, come qualquer coisa durante o dia ou no lanche da tarde. Não agradece nem ora. E aqui, quando eu falo vamos orar, basicamente você está sendo obrigado a fazer aquilo que você cotidianamente era para fazer espontaneamente, não religiosamente, porque se você ficar orando religiosamente, sai fora, está sendo rejeitado. Você tem que orar de bom grado, você tem que orar de uma forma espontânea e não religiosa. Oração não pode ter culpa, oração não pode ter obrigação, oração não pode nada. A oração, ela tem que ser espontânea, tá certo? Nem que seja uma única vez ao dia, mas tem que ser espontânea. Nada que você é obrigado a fazer por uma questão religiosa ou de sentimento de culpa ou qualquer outra coisa é bom. É algo que é rejeitado, é algo que é contestado, porque você está indo atrás do Criador. Porque você necessita ou porque você tem medo de ficar feio para a galera.
Tu está indo atrás do Salvador porque você realmente o ama ou porque quer mostrar para as pessoas que você faz? Então, nada que você não faça espontaneamente para o Criador é aceitável. Eu não sou o Criador, não, gente. Nem quero ser. Eu estou falando segundo aquilo que eu acredito e que está escrito. O próprio Salvador falou. O próprio Salvador falou. Aqueles que ficam na praça orando em voz alta, esses já receberam o galardão. Aquele ou aquela que quer se demonstrar religioso, esse já ganhou o galardão. Aquele ou aquela que quer ser doutor da lei, falar que sabe mais um pouquinho ou igual a alguém, esses já receberam o galardão. É bíblico, está na Bíblia. Claro, eu quis explicar em várias facetas o que significa o que ele falou. Não é que tudo que eu falei aqui está escrito, não. Mas eu só quis explicar a faceta. Né? Os braços que simbolizam. Falei alguns, tem vários. Então vamos orar? Amado Pai, percebo o quanto que muitas das vezes eu não sou coerente, não sou o correto, e aquilo que era para ser espiritual acaba sendo puramente humano. Por isso que em todas as orações, Pai, eu peço a Ti que tenha misericórdia da minha vida e que preencha a minha vida com Teu Espírito Santo. Me dê equilíbrio, me dê visões de águia, ponha em mim Teu Espírito de profecia e me dê visões e revelações, Pai. Acredito que todos os dias Tu põe anjos ao meu redor me protegendo, não deixando Satanás fazer a maldade que ele deseja em fazer comigo. Por isso que eu clamo por cada filho, por cada filha, por cada neto e neta, Pai. Porque eu quero ser um desses justos que a minha oração faz efeito. Porque eu não quero ser só mais um na massa. Eu quero ser sim, Pai. Um homem cada vez mais temente a Ti, misericordioso, piedoso, bom naquilo que fala e naquilo que faz. Peço isso a Ti através de Salvador e peço, Pai, sobre cada filho, cada filha, cada neto e neta minha, derrama Teu Espírito Santo, arranca o demônio, arranca as entidades ao redor deles, liberta cada um, cada uma, da mesma forma que eu preciso diariamente do Teu Espírito Santo e da Tua libertação. Enche-me com Teu Espírito de profecia, enche-me com Teu Espírito de revelação, enche-me com Teu Espírito Santo, Pai. É que eu te peço através de Salvador. Muito obrigado, Pai. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui. Quando eu falo espírito de profecia, espírito da saúde, espírito de revelação, espírito de qualquer coisa. Todos esses nomes que eu dou só tem um nome. Tá certo? Eu posso dar 500 nomes a esse espírito, mas esse espírito só tem um nome. E o nome que conhecemos é Kadosh, para quem gosta de chamar assim, ou Espírito Santo. Se você ler a Bíblia hebraica, vai estar Kadosh. A Bíblia católica, que é essas que esse igreja evangélica no Brasil usa, é Espírito Santo. Mas eu volto a falar para você.
eu posso dar vários adjetivos, vários nomes representando os adjetivos sobre o que o Espírito Santo é, mas o nome é um só, Espírito Santo. Eu que olho para o Criador e falo, me dê revelações, me dê profecia, me dê sabedoria, o teu espírito de sabedoria. Mas, na verdade, é o Espírito Santo. Eu estou só dando adjetivos. Eu só estou dando nome àquilo que eu quero. Então, fica aqui né, bastante entendido que eu posso dar o nome que for, mas a coerência é um só. Espírito Santo ou Kadosh. Tá certo? Domingo, 14 de julho, sabendo que hoje é dia 20, sábado, tá certo? E fala assim o livro de Zacarias, capítulo 2, é o que a página 22 está alicerçado. E fala assim: tomei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Um cordel de medir. Está medindo a tua estatura, está medindo o seu diâmetro, está medindo a sua forma de falar, de andar, de se vestir, de agir. Esse cordel é para isso. Tem um anjo do seu lado aí anotando tudo que tu faz. Da mesma forma que o capeta tem um aí do seu lado anotando tudo que tu faz e fala, para mais tarde querer te enganar ou enganar algum parente seu, fazendo aquela pessoa ter visões e revelações, e ele falando com a tua aparência, para aquele seu ente acreditar que é você, isso pós-morte, ou até mesmo quando você estiver vivo, porque tem até relatos de pessoas falando que já viu e conversou com pessoas que estavam em leito de hospital, ou estavam em tal outro lugar, enfim. É isso que eu tento falar para as pessoas. Satanás, ele sabe das coisas porque ele está 24 horas bradando sobre nós. Está na Bíblia. Procura aí que você vai ver o próprio Salvador falando. 24 horas conforme um leão, dependendo da Bíblia, um dragão. 24 horas te estudando, 24 horas te vigiando, 24 horas esperando o momento oportuno para lançar o laço e te laçar conforme o passarinho é laçado no passarinheiro. Claro, se você ler aqui, ele está falando da cidade de Jerusalém, etc., Pererê, Pororó, Punduru, né? Mas sabemos que também nós somos a cidade celestial. Porque se eu faço parte do corpo, automaticamente o Espírito Santo está em mim. E o Espírito Santo está em mim, eu sou o templo. Eu sou a Jerusalém do Criador. Então temos que ter as duas visões. Mas, lembrando, que se você continuar lendo, vai ver que sai para medir a cidade. Mas eu estou falando desse cordel como se fosse para você, medir você, para você entender que de um lado está um anjo, do outro está um capeta. O que o anjo anota aqui para sua salvação e para sua condenação, o capeta anota aqui para enganar você ou algum ente querido seu, algum parente. Então continue em oração, em jejum e vigie o que tu fala, vigia o que tu faz. Pegou emprestado, paga. Comprou, parcelou, nem que tu passe fome, paga. Luz, tira do gato. A água, tira do gato. Se você vê sinal de TV que você sabe que é roubado, acaba com essa assinatura. E assim vai. Tudo que você abre brecha para Satanás, você tem que fechar. Se você é o último a chegar no trabalho e o primeiro a ir embora, inverta. Seja o primeiro a chegar no trabalho e o último a ir embora. Sendo mulher ou homem, tanto faz. Se você no trabalho
faz só 10 fichas, começa a fazer 12, 15, 20. Eu tô falando de ficha porque se você for faxineiro, em vez de limpar só 4 cômodos, limpa 20, 10, 15, 20. Se você é um auxiliar de escritório, um contínuo, um motorista de ônibus, um motorista, o que for, você no seu trabalho, se você já está acostumado a fazer 1, 2, 3, faça 4, 5, 6, no mínimo. Mas faça de uma forma equilibrada, sem passar ninguém para trás, sem querer chamar a atenção de patrão. Só faça correto, da mesma forma que José lá, que foi jogado dentro do buraco pelos irmãos e se tornou presidente do Egito. Quando ele trabalhava para o patrão, ele trabalhava de uma forma que o patrão não enxergava ele não, ele só trabalhava e ele trabalhava correto. Mas quando você faz as coisas certas, o seu patrão vê que você está trazendo lucro para ele, de alguma forma, ele começa a te enxergar. Ninguém precisa falar não. Se você é faxineiro e o seu patrão, depois que botou você ali, ele viu que o... Vamos lá. Eu vou começar a ler aqui, mas depois da saída da faxina eu paro. Se você é faxineiro e antes de você, o cara que entrou de férias ou foi mandado embora, enfim, gastava 10 litros de cloro e fazia o trabalho dele, e você, do nada, com 5 litros de cloro, tu faz o trabalho dele mais um pouco, vai chegar um momento que o patrão vai falar assim, o que está acontecendo? Eu gastava 1.000 de cloro, agora estou gastando 500. O que está acontecendo? Trocou a firma? Trocou a marca? O que houve? O próprio patrão, em algum momento, não importa se vai levar 1 ano, 6 meses, 10 anos, em algum momento ele vai olhar e falar assim, o que aconteceu? Aí alguém vai falar, não, é porque depois que o ciclano se aposentou, depois que o ciclano foi mandado embora, depois que o ciclano foi mandado para outro lugar, entrou o Bertrano. E o Bertrano, com a metade do que o outro gastava, ele limpa tudo igual ou melhor do que Bertrano, do que fulano, e ainda consegue limpar o corredor, tirar a teia de aranha, limpar outro banheiro, com a metade do que o outro gastava. Aí o patrão vai lá, o olho grande vai ficar em cima de você. Primeiro, para ele saber se é verdade o que a pessoa falou para ele. E segundo, que ele vai começar a pensar o seguinte, eu não posso perder essa pessoa. Bertrano, tem um serviço lá em casa, quer ir? Vou te dar tanto. E assim você cresce. Vai pegando gosto, vai vendo que é educado, é educada, vai vendo que respeita o espaço, que não é entrona, que não é entrão. E quando vai ver, ele manda a mãe embora da empresa, mas não manda você. Ele manda a mãe, o pai, o filho, o que for da empresa embora, mas você fica. Não é fofoqueiro, não é fofoqueira, não fica trazendo assunto da rua para dentro da casa dele ou para dentro da firma, e assim vai. E é assim que devemos ser. O convertido ele tem que ser assim. O primeiro a chegar, o último a sair. Trabalhar, por mais que esteja ruim o trabalho, com salário atrasando, com calor, com frio, o que for. Trabalhe feliz, sorrindo, não é feliz bobão, nem sorrindo igual um abestalhado, não. É feliz, sabendo que aquilo dali, bem ou mal, está botando comida dentro da tua casa. Agradecendo o Criador pela oportunidade de estar ali. Embora eu ensine as pessoas que trabalho é maldição. Trabalho é maldição. O calo e os abrolhos da mão é maldição. Mas o Criador, quando ele lança uma maldição, pode ver, toda vez que o Criador lança uma maldição, em seguida ele dá uma bênção. Então, assim, através do calo que dá na sua mão,
e do suor que cai do seu rosto, você vai sustentar toda uma família, não importa qual seja o valor. Se você cata latinha, papelão na rua, aqueles 20, 30 reais que você pega lá no final do dia, 50, 60, que aí também depende do dia que você consegue catar lá a reciclagem, já que pode falar lixo mais, né? Então é reciclagem, você consegue sustentar todo mundo. Talvez se parar de beber, de cheirar, de gastar com essas coisas que tira seu dinheiro, começar a guardar numa poupança, começar a mirar em uma coisa, comprar aqui para revender ali. Talvez se você se esforçar mais um pouquinho, você abandona essa reciclagem, parte para um outro negócio e quando vai ver já é dono de padaria, já é dono de self-service, já é dono de ferro velho. Porque tudo é uma questão de você olhar e pensar. O que eu tenho que mudar na minha vida para o dinheiro render? O que eu tenho que começar a fazer para eu melhorar como pessoa e como empregado? Porque a minha visão é ser patrão, não é ser empregado. Então eu vou aprender ali na empresa como é, para quando eu quiser ser patrão, eu já trabalhar da maneira correta. E assim vamos crescendo. Não é nada de um dia para o outro. Tem pessoas que levam 30 anos para conseguir ver a estabilidade na empresa que abre. É uma vida mas só de você poder chegar aos 60 anos de barriga para cima sem se preocupar que o dinheiro vai faltar. Então nem sempre aquilo que você acha ruim é ruim. E nem sempre aquilo que você acha bom é bom. Tá certo? Então vamos lá. Curando um paralítico. Leia Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. O que o paralítico estava procurando quando ele foi levado até o Salvador. Na verdade, isso aqui é a questão do paralítico, que ele arrebenta lá o telhado e desce pelo telhado. Na verdade, assim, eu acredito que o paralítico já estava tão conformado que ia morrer daquele jeito, que foi justamente os amigos que deram essa oportunidade para o paralítico voltar a andar. Porque, na verdade, não era o paralítico que teve fé de cura, foram os amigos. Você já parou para perceber nessa passagem do paralítico como esse paralítico ele era bem querido? Porque pensa bem, pare e imagina. Ali não fala que é parente. Quer ver? Vamos ler? Ó, eu sei até onde está escrito, mas eu vou ler da forma que está aqui. Ó. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Eu vou ler até o 13, tá? Mas é de 1 ao 12. E está escrito assim. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali que já não havia lugar nem à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Aqui não está falando que foi carregado pelo pai, pelo irmão, pelo primo. 4 homens. Quem eram esses homens? Eu acredito que sejam amigos. Não conseguindo levá-lo até o Salvador, removeram parte do teto onde estava o Salvador e por essa abertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Agora imagine, entendo o que eu vou te falar. Imagine um paralítico que não mexe braço, não mexe perna. Porque se ele está literalmente deitado, é porque ele não fica sentado. Geralmente, pessoas que estão assim não conseguem falar. Está cheio de escaliose, né? Que fala, né? De escarlate, escaliose, assim. Aquelas feridas de aparecer o osso pelo corpo.
Então imagine como que esse cara sofreu. Você já parou para pensar como é que sobe uma maca num telhado? Você já parou para pensar o que que eles fizeram para passar pela multidão para subir no telhado? Você já parou para analisar o trabalho que eles tiveram que ter para achar o pedaço da sala para abrir o telhado? Isso tudo com um paralítico que ninguém sabe quantos quilos tinha, mas pela questão da época, não devia ter mais do que 50, 60 quilos, porque os homens eram bastante magros, principalmente um paralítico que necessitava que alguém com um pedaço de pau ou pedra esmigalhasse aquela comida e para ele como uma papa comer. Então imagine também como que a comida deveria ser horrível para esse cara. Então entenda o sofrimento que esse paralítico teve da casa dele até a casa aonde o Salvador estava e nessa casa o sofrimento que ele teve para passar pela multidão e o sofrimento que ele teve para ficar em cima do telhado. Sol batendo na cara, fedentina, sede, fome, cansaço, dor. Olha o que esse paralítico passou. Aí vem os quatro amigos, ou parentes, que aqui não fala se é parente, se é amigo. Eu acredito que sejam amigos. Imagine como que esse cara era bem quisto. Imagine como que esse cara era, era querido, era adorado por aqueles que o ajudaram. Porque se não valesse nada, se eu fosse um cara que ficasse presidente de casa sem amizade, ia morrer a língua. Por isso, gente, quando você me vê assim, é porque eu tô de calça jeans e mosquito tá mordendo aqui minha perna. E a minha casa não tinha mosquito. Do nada começou a aparecer mosquito aqui. Eu meio que inseticida, mas voltando aqui a falar. Então, o que acontece? Dentro dessa lógica que eu estou falando, quando o Salvador viu as pessoas arrancando o telhado, ele olhou assim para cima, ele deve ter pensado o seguinte: esses doidos vão cair, esse teto vai desabar, porque é o mínimo que eu pensaria. Deve ter uns 200 ali em cima, esse teto vai cair. Fora as outras pessoas também do lado de fora rindo, gargalhando, achando loucura pessoas subindo num telhado com uma maca com um paralítico em cima. Que ninguém sabe a altura do cara. Vamos lá que o cara tinha 2 metros de altura. Ou que fosse um anão de 1,40 m, 1,30 m, 1,20 m. Você está entendendo como que essa pessoa era bem querida? Como que esse homem soube fazer durante a vida dele amizade? Como esse homem ele construiu para ele algo muito mais valioso do que dinheiro. Porque se ele não valesse nada, o que seria o dinheiro? Se ele não tivesse um para ajudar ele. Então, muitas vezes você está preocupado com o seu carro na garagem, muitas vezes você está preocupado com sua geladeira cheia ou vazia, mas você esquece do simples, que é saber fazer amizade. Quer saber? Eu fiz assim para matar o mosquito que estava aqui. Não matei nada. Então, o que acontece? Aprenda a sair por essa porta e fazer amizade. Ser bem quisto pelos vizinhos. Satanás ele é tão imundo que ele põe inimizade na rua para um vizinho falar com o outro. Não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite. Não chamar para jogar um futebol, não chamar para ir no cinema, não chamar para ir na igreja. Só aqui mesmo, que tem de crente aqui onde eu moro, eu chamo um e outro, mas nunca ninguém me chamou. Não sei se é porque eles têm medo, porque quando eles vêm falar alguma coisa da Bíblia, eu deixo eles falar por educação.
quando eu abro a boca e começo a explicar, eles ficam olhando para mim assim sem entender nada. Porque não leem a Bíblia. E quando falam, querem falar a visão religiosa que escutaram lá, de uma outra pessoa que também não lê a Bíblia. Viu na internet a pessoa falando, copiou, ou leu e teve uma revelação divina. Aí a pessoa escuta, gosta do que escuta e quer repetir. Aí quando repete, você espera falar por educação. Aí eu não falo que a pessoa está errada, eu só falo assim, mas posso te falar uma coisa? Sobre o versículo tal, existe um outro versículo da Bíblia que você pode fazer chave bíblica, e esse versículo explica isso. E quando você junta os dois, você vai formar uma frase e você vai ter uma compreensão melhor daquilo que você está falando. É. Depois vai lá e vê. Vai no Google. Aí pronto. Eu não conserto ninguém, eu só faço a pessoa entender que muitas vezes aquilo que ela está falando é pura teoria, não é teologia não, é teoria. É pura teoria, nem ela e nem quem falou para ela faz, e nem tem vontade de fazer, mas por ser bonito, acaba repetindo, ou é uma visão extremamente humana, literalmente fora da Bíblia. Então, continuando lendo aqui. Vocês entenderam a questão do paralítico? Versículo 5. Observando a obediência que eles demonstravam, declarou o Salvador ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Só que blasfêmia não é mentira. Blasfêmia é quando você se põe no lugar do outro, você se passa por uma outra pessoa. É quando você quer se fazer do próprio Criador. Mas tudo bem. Tá? Porque muita gente fala que blasfêmia é mentira. Não é. Blasfêmia é uma pessoa que quer se passar pelo Criador. E aqui ele estava falando, isso aí que ele está falando que ele é o próprio Deus. Deus encarnou num homem e é ele. Ele é um blasfemador. Ele é uma pessoa louca. Quem, afinal, pode perdoar pecado a não ser o próprio Criador? Quem? E o Salvador imediatamente percebeu em seu espírito que era isso o que eles estavam urdindo. Olha o nome, urdindo. Em vez de botar aqui pensando ou cogitando, mas botou urdindo. Eu acho lindo quando eu vejo umas palavras assim que, se eu soltasse no meio da galera, gente, deixa de urdir, deixa de ficar urdindo. Ninguém vai olhar para mim e vai achar que eu estou falando que alguém está fazendo pum, arrotando, enfim, fazendo alguma urdindo. Eu me amarro quando eu vejo palavras assim, que ninguém sabe o que é. E lhes questionou: Por que cogitais desta maneira em vosso pensar? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados o teu pecado? Ou falar: Levanta-te, toma a tua cama e anda, ou toma a tua maca. Aí depende da forma que está escrito aí na sua Bíblia. Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, aí três pontinhos, é o tempo, né? Ele ficou calado olhando para eles e se virou. Os três pontinhos representam isso.
Para que vocês entendam que eu tenho autoridade aqui na Terra, calou a boca para ver se alguém ia falar alguma coisa. Mentira, não sei o quê, mas ninguém falou nada. Então deu aquela pausinha de 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, enfim. 3 pontinhos aqui representam uma pausa. Virou paralítico e fala assim: levanta, pega a tua cama e anda. Versículo 11. Eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando a sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos. Ei, tá estupefato aí? Tem papel? O quê? Tá falando se eu tenho papel higiênico? Se eu fiz cocô nas calças? Porque se eu falar no meio da galera que se tem alguém estupefato ali, ninguém vai achar que eu tô falando se tem alguém cagado, urinado. Eu não tô chamando ninguém de ignorante, tá, gente? Eu tô falando assim que, dentro de uma coerência, por que põe estupefato? É só falar, e todos ali maravilhados, né, pelo milagre, né? Seria mais comum, mais popular, né? Cadê o estupefato aqui? Glorificaram ao Criador, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isto. Versículo 13, e vou parar por aqui. Uma vez mais saiu o Salvador e foi caminhar na praia, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Gente, aprenda uma coisa. O ensinamento de Cristo, isso é bem importante você saber. Cara, eu tô estudando minha Bíblia todinha, sabe? Eu tomei o remédio de pressão, já fiz tudo direitinho. Por que eu tô salivando assim, não sei, mas enfim, vamos lá. O que devemos aprender é o seguinte, que o verdadeiro culto ao Criador tem que ter 3 coisas. Ensinamento, que é o fundamental. Se você não for apto a ensinar, o outro não vai ser apto a aprender. Só existe aluno se existir professor. Praticar o bom senso e o filtro ao próximo, ter libertação e cura. Ajudar o próximo é na necessidade humana. Libertação e cura é a necessidade divina. Culto que não tem isso é humano. É humano. Quando você se dirige a uma religião e naquela religião não tem isso, ali é puramente humano. Humano. O homem não conseguia andar, portanto, seus 4 amigos, até aqui na revista Adventista também fala que é amigo, mas a Bíblia não relata se é amigo, se é parente, se ele ofereceu dinheiro para que eles fizessem isso. Ali não fala nada disso. Mas o que eu posso te falar é o seguinte: olha como que esse homem era bem visto, era bem querido. Pessoas compraram barulho e cuidaram dele até o fim. Tiveram que carregá-lo até o Salvador. Depois que abriram o telhado e ajudaram o homem a descer até o Salvador, o mestre viu a fé deles. Como alguém pode enxergar a fé? Assim como o amor, a fé se torna visível por meio das ações. Como ilustra claramente a persistência dos amigos. A necessidade física do homem era a mais evidente. No entanto, as primeiras palavras pronunciadas pelo Salvador se referem
ao perdão dos pecados. O homem não disse uma palavra sequer durante toda a cena. Em vez disso, os líderes religiosos se opuseram mentalmente ao que o Salvador tinha acabado de dizer. Eles consideraram suas palavras como palavras mentirosas. Eu não vou falar blasfemas não, porque ele não blasfemou nada. Na verdade, são palavras mentirosas, ofensivas ao Criador, por supostamente assumirem prerrogativas que pertencem somente a ele. O Salvador enfrentou os oponentes no próprio terreno deles, usando um estilo de argumentação que era bastante típico dos rabinos, conhecido como do menor para o maior. Uma coisa é dizer que os pecados de uma pessoa são perdoados, outra coisa é realmente fazer um paralítico andar. Se o Salvador era capaz de fazer aquele homem andar, pelo poder do Criador, então sua reivindicação de perdoar o pecado estava confirmada. Leia Miqueias 6,6. Leia Miqueias 6,6. Ah, meu pai amado. Miqueias, depois de Zacarias. Vamos lá em Miqueias. Miqueias. Não, Miqueias é antes de Zacarias, desculpa. Ó, tá vendo para Malaquias. Ô, meu pai amado, misericórdia. Miqueias. Zacarias, Malaquias. Eu tô indo para Malaquias, mano. Miqueias é antes de Zacarias. Ah, papai amado. Papai amado. É tudo livro pequenininho. Ó, Naum, Miqueias. 6,6. E tá escrito assim. Com que me apresentarei ao Criador e me inclinarei ante o Criador. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. É uma pergunta que eu li como se fosse corretivo. Né? Corretivo, não é corretivo de corrigir, não. Corretivo de correnteza. Tá? Então, melhor, vou ler de novo. Com que me apresentei ao Criador e me inclinei entre o Criador. Isso aí são duas perguntas em uma, tá? Virei perante ele com holocaustos e bezerros de um ano? Agradar-se-á o Criador de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão. Eita, por que eu estou lendo errado? Eu estou lendo errado, gente. Será que não estou legal, não? Eu vou ler o versículo 7 de novo. Agradar-se-á o Criador de milhares de carneiros? É uma pergunta. Termina em carneiro. De 10.000 ribeiros de azeite? Outra pergunta. Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Outra pergunta. O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Outra pergunta. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Criador pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Criador. Aqui a pessoa estava perguntando sobre o que ele pode dar ao Criador como forma de redenção, como forma de perdão. E o Criador falou: ó, nada, não quero nada.
Essa invenção aí de matar boi foi de vocês. Moisés lá com aquela maluquice lá, porque ele aprendeu a matar bicho no Egito, começou a obrigar vocês a matar boi aí. Só tem um coração retido, um comportamento bom, que isso me alegra. Pronto. É o que está falando aqui em Miqueias 6:6 ao 8. Aí entra assim a página 22. Aquele líderes tinha perdido à vista o que realmente importa. Justiça, misericórdia, humildade estavam tão obcecados em defender a ideia que tinham do Criador que ficaram cegos para a obra de Cristo, que ocorria diante deles. Aqueles homens não mudaram sua percepção sobre o Salvador, embora ele tivesse dado evidências de que veio do Criador. O Salvador mostrou que era capaz de ler a mente deles, o que já não era pouca coisa, e curou o paralítico na presença deles, de forma que não podiam negar. Como evitar a armadilha em que aqueles homens caíram? Ficar obcecados com a forma religiosa de perder de vista o que realmente importa. Veja Tiago 1:27. Isso que eu li agora aqui é rodapé, tá, gente? Vamos lá em Tiago. Tiago. O que eu posso falar para vocês sobre humildade é o seguinte. Eu, como ser humano, eu não sei o que é humildade. Não sei. O ser humano que fala que é humilde é o pior de todos. Eu não sei o que é humildade. Eu não sei o que é olhar para uma outra pessoa e ter compaixão. Eu não sei. Porque se você vem falar para mim que uma pessoa morreu, a primeira coisa que passa na minha cabeça é o seguinte: já enterrou? Mas não porque eu sou mal, porque eu quero fazer pouco. Eu tenho muito mais preocupação de quem está vivo do que de quem morreu. Porque pensa bem, se você está vivo, eu tenho que fazer alguma coisa com você, para você, enquanto você está vivo. Depois que você morre, qual é o problema de eu querer saber se você morreu ou não morreu? Eu tenho que olhar e falar assim, já enterrou? Não. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Então vamos lá ajudar. Não o defunto, que ele é só um pedaço de carne podre, mas ajudar aqueles ou aquelas que não estão tendo dinheiro para enterrar. Isso se morar perto, se os parentes eu conhecer, porque se for pessoas que eu não conheço, que moram longe, eu nem pergunto se enterrou. Aí você pode falar, que isso, cara? Você é mal, não sei o quê. Não, não sou mal, sou realista. Aprenda uma coisa. Passe a se importar mais contigo. Esqueça os da rua. Esqueça aqueles ou aquelas que você... O cachorro tá dormindo e tá falando sozinho ali. Desculpa aí, gente, que eu parei para ver ali, que fez um barulho esquisito para ele ver. Esqueça os da rua. Faça pela tua esposa, faça pelo teu marido, faça pelos teus filhos, faça pela sua sogra, faça pelo seu sogro, faça pelos teus cunhados e cunhadas, faça pelos teus irmãos, pelos teus sobrinhos, algo que eles venham se orgulhar de você. Deixa os da rua para os da rua. Não queira fazer na rua aquilo que você não faz dentro de casa. Se você é casado, como é que você está procurando prostituta na rua para falar que ama, se a tua mulher que deita contigo, que é limpa, se você cair doente, é ela que de alguma forma ou outra, querendo ou não, vai se preocupar contigo e você não consegue falar eu te amo para ela. Como é que você vai começar
uma outra relação para cuidar do filho do cara que largou essa mulher, ou a mulher chifrou o cara, esculachou o cara para estar contigo, se você não cuida do seu filho? A mesma coisa a mulher, ela sendo mãe ou não. O que eu falo para o homem, eu estou falando a mesma coisa para a mulher. Esquece os da rua. Olha para dentro de casa. Acaba com as brigas. Você tem que ser mais forte do que a briga. Você tem que ser mais forte do que o diabo. A Bíblia fala que resistir ao diabo. Resista ao capeta e ele fugirá de ti. Resista. Quis brigar, se sentiu ofendido pelo cara ou pela mulher? Vai para a rua. Se tranca no quarto. Põe o olho no chão e começa a orar. Tu vai ver se a coisa não vai mudar. Tiago 1,27. E está escrito assim: a religião que o Criador quer é cuidar dos órfãos, viúvas, nas suas dificuldades. E especialmente não se deixar corromper pelas filosofias humanas ou mundanas, ou qualquer outra porcaria, filosofia religiosa, sei lá, qualquer porcaria. Aprenda uma coisa, meu amado, minha amada, eu não sou perfeito. Muita coisa aqui que eu falo para você tá rasgado. Muita coisa que eu falo para você, primeiramente serve para mim. Eu falho dentro de casa, eu falho com meu filho, eu falho na religião lá que eu vou, na Adventista, eu falho. O falhar é humano. Continuar na falha é errado. Se você não falhar, você não aprende. Ninguém aprende acertando, as pessoas aprendem errando. Para hoje você ter uma televisão, foi gasto milhões e milhões de dólares para hoje você ter essa televisão na sua casa. Tanto lá naquela de tubo, depois nessa aí que é fininha, que umas falam que é LCD, outros falam que é plasma, e no fim é tudo a mesma porcaria, tudo dá defeito igual. É só mais uma coisa que eles inventaram para você gastar dinheiro e em um ano ter que trocar. Então, o que acontece? Para terminar aqui o assunto? Todo santo dia, eu tento ser um homem melhor. Tento mesmo, porque eu não estou conseguindo, não. Esse mundo está ruim. Hoje, 8h40 da manhã, quando eu estava indo para a igreja, a minha vizinha aqui conversou comigo e falou assim: Regina, a morte está parecendo um favor. O mundo está tão ruim que a morte está parecendo um favor. O homem e a mulher que não quer ser igual ao mundano, ele está sofrendo na pele. O homem e a mulher que não quer falar palavrão, que não aceita escutar palavrão, chega no trabalho, quer ser correto no trabalho, chega na igreja, quer ser correto na igreja, não joga papel de bala no chão da rua ou dentro da torre do prédio onde mora, fala baixo, sempre está ali disposto a dar um ombro amigo, a querer escutar o problema de alguém. O sofrimento é muito. Muitas vezes o cansaço vem e fala assim: caraca, venci mais um dia. E amanhã, será que eu consigo vencer? Aí você tem que fechar o olho e falar assim: Pai, me cura, me dê forças, restabelece a carne, restabelece o osso. Aí você deita e dorme. No dia seguinte você acorda, aí você fala assim: Pai, mais uma vez
O ímpio vai botar o dedo na minha cara. A ímpia vai me xingar. O motorista do ônibus, vou dar sinal que vai parar. O meu filho vai me dar dor de cabeça porque não quer estudar. Me dá força, Pai, me dá inteligência, me dá aquilo que tem que ser dado para que eu vença mais um dia. A vida do cristão está sendo assim, o verdadeiro. Agora, o que leva o evangelho de qualquer maneira, tanto faz se tem gato no relógio, luz, se tem gato no hidrômetro da água, se pega emprestado com mãe, pai, avô, avó, filho, filha, irmão, não está nem aí se vai pagar ou se não vai pagar. Para essas pessoas, o mundo é cansativo, mas já estão no ritmo. Então, o que cai na rede é lucro. Mas eu volto a falar. Vamos continuar buscando o Espírito Santo. Vamos continuar em oração. Vamos continuar um olhando para o outro e um ajudando o outro. A Bíblia fala que o primeiro devemos ajudar os da casa, os da mesma fé. E é isso que devemos fazer. O meu nome é Oliveira. Eu te peço que você se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Eu também te peço que busque o Espírito Santo, que seja mais coerente nas coisas que você há de falar, há de fazer. E seja feliz, você e sua família. Sejam todos abençoados.